Você sente que a sua mente nunca para, como se estivesse sempre esperando que algo ruim simplesmente aconteça. Essa sensação pode ter um nome: transtorno de ansiedade. E saiba, você não está sozinho nessa. A ansiedade é uma das questões emocionais mais comuns em todo o mundo, mas existem diferentes tipos e entender isso pode ser o primeiro passo para começar a cuidar de você da forma correta. A ansiedade em si é uma resposta natural do nosso corpo. Ela nos prepara para situações de risco, situações difíceis de enfrentamento ou até mesmo de fuga. Nos deixa alertas diante dos problemas. Mas o problema começa quando ela se torna exagerada, constante e começa a atrapalhar nossa rotina, relacionamentos e até mesmo o nosso sono. Eu costumo dizer aos meus pacientes que é nesse momento que o disjuntor simplesmente quebra, o disjuntor desliga e você começa a funcionar de uma forma que não deveria, porque você começa a sentir medo ou começa a se preparar para fugir de coisas que você deveria enfrentar. É aí que entra o transtorno de ansiedade, quando esse disjuntor simplesmente quebra e você não consegue ter o mesmo funcionamento que antes. Você quer ver um exemplo? Você sempre saiu de casa de carro, mas do nada começa a te dar uma palpitação, um friozinho na barriga, um nervoso para você sair de casa de carro, porque você começa a imaginar acidentes, assaltos, entre outras coisas, e você começa a evitar sair de casa, começa a evitar pegar o carro, começa a evitar a ter esse contato com o trânsito. E isso começa a te trazer aí algo que é ruim, um sentimento ruim. Isso é ansiedade, porque antes você fazia normal, do nada começa esse sentimento, começa essas sensações que são sensações negativas. Você já deve ter ouvido falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, aquela preocupação constante com tudo e com todos, sem uma causa específica. Quem tem TAG vive em alerta, em vigilância, esperando que algo dê errado a qualquer momento. O outro transtorno é o transtorno do pânico, que são crises intensas de medo que surgem de repente, com sintomas físicos como falta de ar, palpitação, suor e pensamentos acelerados de desastre. A pessoa sente que vai morrer ou que vai enlouquecer com aquilo que está acontecendo. Também temos as fobias específicas, medos intensos e irracionais diante de algo específico, como avião, altura, agulhas, ficar em locais fechados. Essas são as fobias que acompanham algumas pessoas, como medo de elevador, medo de escada rolante. Mesmo sabendo que não há perigo real, a pessoa sente um pânico incontrolável que é muito maior que ela. Também tem a fobia social, o medo intenso de ser julgado ou rejeitado em situações sociais. Isso vai muito além da timidez, como pessoas que não conseguem comer em público. Elas simplesmente se afastam para poder conseguir comer ou falar em público. Pode fazer a pessoa evitar falar em público ou até mesmo sair de casa. E o que falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo ou TOC? Pensamentos obsessivos e rituais compulsivos que a pessoa sente que precisa realizar para aliviar a ansiedade, aliviar aqueles pensamentos ruins, como, por exemplo, lavar as mãos repetidas vezes ou verificar várias vezes se trancou a porta, se desligou o ferro, se desligou as lâmpadas. Um outro também que é muito interessante é o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, ansiedade extrema após vivenciar um trauma. A pessoa revive o trauma, tem pesadelos, evita lugares ou pessoas que a lembrem o que aconteceu. Então, geralmente são pessoas que começam a se isolar ou viver sempre ali na vigilância. A ansiedade pode afetar todas as áreas da nossa vida. No trabalho, você sente que nunca é bom o bastante, que nunca é bom o suficiente, você está sempre se cobrando mais e sempre com medo de ser demitido ou ser deixado de lado no seu trabalho. Nos relacionamentos, você se sente carente demais ou teme o abandono, ou você sufoca demais a pessoa, você simplesmente abandona antes mesmo de abandonar. Na sua vida, ela acaba gerando insônia, dores no corpo, problemas digestivos, entre outros sintomas como palpitação. Muitas vezes nós associamos a problemas físicos do nosso corpo, não imaginamos que isso está sendo criado aqui,
na nossa mente. Tá vindo como efeito a nossa mente. Você começa a partir daí a evitar compromissos, perde o prazer nas coisas simples que antes você fazia e que você amava, e aos poucos você vai se desconectando de si mesmo e do mundo e das pessoas que você ama, porque acaba sendo muito complicado essa aproximação, esse contato. A boa notícia é que a ansiedade tem tratamento e você não precisa viver assim para sempre. Você pode convidar a ansiedade para ser aquela amiga. Não é uma amiga bem-vinda, mas já que ela chegou, vamos aprender a conviver com ela. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo Pingo de Dopamina.